Olá! No Justiça Legal de hoje você vai conferir como foi a abertura da exposição, que mostra um pouco da obra do arquiteto catalão Antoni Gaudí no início do século XX e que fica em Santa Catarina até o final do mês de outubro. Acompanhamos também o projeto de coleta seletiva implantada no Fórum da Comarca de Balneário Pissarras e quais os resultados que essa iniciativa trouxe no que se refere à educação ambiental para os servidores e economia para o judiciário. No quadro Entrevista, conversamos com o juiz aposentado João Batista da Costa Saraiva, que também é consultor da Unicef, sobre os desafios da socioeducação na atualidade. E a partir de agora, confira como foi o evento da posse dos dois mais novos desembargadores do Estado, os magistrados Nilton Varela e Rodolfo Tridapalli, que aconteceu no início do mês. A emoção e a expectativa foram alguns dos sentimentos que estavam presentes na posse dos dois mais novos magistrados da Corte Estadual. Não, a ansiedade passou, eu estou emocionado, mudei de sentimento. A família já chegou, as filhas, a esposa, mãe, irmã, todos estão aí já para prestigiar esse momento especial na minha vida. Depois de 27 anos, estou muito agradecido, muito feliz, né, do coroamento da carreira do Judiciário Estadual, os parentes presentes, prestigiando, então eu estou muito feliz. Com trajetórias distintas, ambos fizeram carreira na magistratura catarinense e atuaram em várias comarcas no estado até chegarem à capital. Como desembargadores, também seguem em caminhos diferentes. Varela atuará na área civil, mais especificamente no direito comercial, e Tridapalli na área de direito civil. É um momento de renovação do nosso tribunal. Temos a posse de dois novos magistrados, o desembargador Varela e o desembargador Tridapalli, ao mesmo tempo que a gente lamenta a aposentadoria da desembargadora Marli Mosima e também do desembargador Nelson Martins, nosso ex-presidente. O desembargador Rodrigo Colasso foi o responsável em fazer as apresentações dos novos magistrados e acha que a ocasião deve ser celebrada. É um momento de festa, de realização. Dois colegas que, após uma brilhante carreira, chegam ao Tribunal de Justiça, que é o ponto mais alto da carreira. São colegas preparados, são colegas que vão prestar um grande serviço à sociedade catarinense e, junto com isso, eu espero que eles tenham plena realização pessoal, sejam muito felizes. O ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça, Paulo Galotti, esteve na posse para prestigiar os magistrados. Ele ainda foi citado no discurso do desembargador Rodolfo Tridapalli pela amizade de longa data e incentivo ao mesmo no início de sua carreira. Ele era funcionário do Banco do Brasil quando nós nos conhecemos, eu como cliente da agência e ele muito dedicado, servidor, funcionário do banco. E nós iniciamos ali uma amizade que vem ao longo dos tempos se aprofundando e eu tenho muito orgulho de estar hoje convivendo com ele esse momento. Nós que vamos ficando mais velhos na idade e no tempo em que exercemos a judicatura em Santa Catarina, vemos agora com alegria o dia de hoje, por exemplo, o Nilton Varela e o Rodolfo Tridapalli ascenderem ao tribunal, coroando uma carreira dos dois de muito êxito, de muito trabalho, de muita dedicação. Eles são pessoas especiais e que merecem realmente esse momento que nós estamos compartilhando com eles. O orgulho estava presente entre os amigos, colegas de trabalho e familiares que foram prestigiar a solenidade. Dona Margarete, esposa do desembargador Nilton Varela, emocionou-se ao falar sobre esse momento na vida e carreira do marido. Está sendo um dia muito especial, um dia muito esperado, com ansiedade e satisfação, tá, de ver o meu marido, Nilton Varela Júnior, chegar a este posto tão importante na vida dele. A família está muito feliz. Desde pequena, ele sempre falou disso, era o sonho dele ser desembargador que nem o nosso avô, pai dele. E agora que finalmente chegou a hora, ele está muito ansioso, ele só fala disso nessas últimas semanas. É um orgulho, não só para ele, mas para todo mundo da família, né? Reduzir custos e ajudar o meio ambiente.
Esses foram alguns dos fatores que levaram o Fórum da Comarca de Balneário Pissarras a investir na coleta seletiva de resíduos. Fomos até a cidade para ver como vem sendo desenvolvendo esse trabalho. Acompanhe. Desde julho deste ano, os servidores do Fórum da Comarca de Balneário Pissarras estão dando um novo destino ao lixo produzido por eles no ambiente de trabalho, a reciclagem. A iniciativa deu-se através de um incentivo do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e tem a ver com o exercício da Lei 12.305 de 2010, que implantou a Política Nacional de Resíduos Sólidos e estabelece o conceito de responsabilidade compartilhada pela logística reversa de resíduos. Assim, fica definido o papel tanto de cidadãos como de empresas e produtores de resíduos, quanto à obrigação de cada um no descarte correto desse material. A coleta de lixo em Pissarras ela ocorre 3 vezes por semana e existe um limite estabelecido que a empresa contratada se obriga a coletar. Então, se você ultrapassa esse limite, existe uma tabela de preços e aí a empresa geradora do resíduo ela tem que pagar para a empresa recolher. A gente buscando uma solução para o resíduo do município e à luz dessa taxação que vai haver, a gente tenta reduzir a quantidade de resíduo gerado, substituindo papel de toalha por secadores elétricos e outras medidas, buscando tentar adequar a quantidade de resíduos gerado no fórum ao volume limite da tabela para não implicar num custo, né? Então, fica um projeto bem sustentável, tanto a nível ambiental, social, econômico. Incentivador dos funcionários para se engajarem no projeto, o Ricardo acredita que os benefícios vão além do fórum e estão apenas começando. O tribunal já tinha a ideia de fazer a implantação aqui na região, né, da coleta seletiva. Então, foi feita a contratação da empresa, né, e a disponibilização das lixeiras e nós começamos a fazer a separação do lixo em si. Então, teve um ganho financeiro do tribunal, com a economia na coleta do lixo, e também teve o ganho financeiro das famílias, né, que são beneficiadas pelo material que recebem lá para fazer o trabalho de processamento, né, desse material. São 3 containers de 1.000 litros cada, que uma vez por mês são coletados pela empresa contratada para fazer a retirada desse material que já foi selecionado e que vai para reciclagem. Os funcionários aqui do Fórum aderiram tanto ao projeto que logo no primeiro mês houve uma redução de cerca de 70% no chamado rejeito, que é o lixo que vai para aterro sanitário. É de Itajaí a empresa especializada e licenciada pelos órgãos ambientais e que foi contratada para fazer a coleta desse material. O que é recolhido vai para uma cooperativa de catadores formalmente estabelecida, que faz a separação e divide os lucros da venda com a empresa. A juíza Regina Ferreira é uma das adeptas da reciclagem e já percebe as mudanças entre os servidores. Eu percebo que já houve uma participação muito boa dos funcionários, né, com relação à reciclagem, como já era um pedido antigo dos servidores, né, dessa reciclagem, a gente percebe que eles aderiram muito bem, né, e está produzindo frutos. Né? E essa ideia ela é levada não só aqui, né, para o ambiente de trabalho, como para casa. Pela falta de coleta seletiva no município, os funcionários podem levar para o trabalho o material reciclável de suas residências para ser descartado juntamente com o produzido no fórum. A Milene é uma das servidoras que aderiu tanto à proposta da reciclagem que, além de separar os papéis no trabalho, levou a ideia para casa. A gente já tinha esse volume de lixo em casa e via aquilo tudo indo embora junto com o outro lixo. E depois que foi implantado aqui no tribunal, que tem a coleta, a gente está fazendo em casa também. Diminuiu muito o nosso lixo em casa, né? Isso aí já deu para notar bastante. E o volume de lixo reciclável é bastante grande. Em Florianópolis, o projeto de reciclagem já está consolidado no Tribunal de Justiça, que espera estendê-lo a todos os 115 fóruns existentes no estado até meados do ano que vem. Atualmente, 50% das comarcas já têm a coleta seletiva em andamento. Um arquiteto que virou referência de arte e criou obras que estão entre os patrimônios mundiais da Unesco. Este é Antoni Gaudí,
que tem uma exposição em sua homenagem aqui em Santa Catarina. Você confere como foi a abertura da mostra agora no quadro Isso é Legal. Para quem gosta de arte, uma ótima notícia. Florianópolis é a primeira cidade do país a receber a exposição Gaudí Barcelona 1900, do arquiteto catalão Antoni Gaudí. A mostra evidencia o processo criativo do artista através de fotografias, vídeos e maquetes de suas obras num período específico da arte espanhola. É uma exposição que quer mostrar a Gaudí, lo esencial de Gaudí, y también mostrar el retrato del debate cultural que había en el momento en que el arquitecto vivió, que es un debate que de alguna forma está presente en toda su obra. Es un momento en esta Barcelona de cambio de siglo, donde por una serie de circunstancias en cuanto a una economía pujante, un momento de mucha creatividad y un momento donde la sociedad se volca a crear una identidad cultural propia, una identidad que es la que hoy conocemos como identidad catalana. A exposição reúne 71 obras do mestre catalão, sendo 46 maquetes e 25 peças entre objetos e mobiliário, como cadeiras de madeira, maçanetas de ferro e ladrilhos feitos pelo arquiteto. Completam a mostra mais 42 trabalhos de outros artistas e artesãos de Barcelona, produzidos nos anos 1900. E não é a primeira vez que o trabalho de Gaudí está no Brasil. Nós já fizemos uma exposição do Gaudí há 10 anos atrás, mais ou menos, né? E uma exposição que se mostrava a questão da arquitetura. E agora, então, nós quisemos mostrar, além da arquitetura, a gente queria mostrar também a atmosfera urbana de Barcelona, da época em que foram concebidos todos esses projetos aí. Então a gente vê que foi no início de um tipo de industrialização, né? As obras começaram a ser feitas, né? Não mais com tijolos, né? E nessa época então começou a ter um novo tipo de construção, que era a construção feita através de colunas, vigas e lajes, né? Ou seja, eram coisas assim muito mais delgadas, mais simples, de menor peso, né? E maior resistência. E se você for ver a Barcelona daquele período, tudo era mais ou menos assim, né? E essa é a razão pela qual a gente fez questão de mostrar tudo. Isso aí, então, traz, né, ao mundo, né, uma nova possibilidade de fazer o modernismo. Eu achei super bacana a possibilidade de ver algumas obras dele aqui, né, apesar da maior parte ser maquete. E não só as obras dele, mas todos os objetos artísticos, as principais referências estilísticas que estavam em voga durante todo o processo do modernismo catalão. Dá para ter uma ideia legal, tem várias maquetes, né, principalmente a ligação dele com esse trabalho, uma arquitetura voltada para o natural, com as formas da natureza. Um dos destaques da exposição é a área dedicada a mostrar os estudos arquitetônicos referentes à construção da Sagrada Família, que é o cartão postal de Barcelona e considerado por muitos a grande obra do arquiteto, sendo até hoje um dos monumentos mais visitados da Espanha. Eu gostei porque eles trouxeram as maquetes da arquitetura que o Gaudí fez em Barcelona. Isso foi muito interessante porque deu para ver a complexidade das formas que ele aplicava nos trabalhos dele. E também por ter trazido a arte catalã, né, que eu não conhecia artistas catalãos, e aqui a gente conseguiu ter uma ideia boa aqui de um pouquinho do que a gente encontra em Barcelona. A vinda da exposição para o Estado é uma parceria entre o MASC e o Instituto Tomiotaki, Artemis, Governo do Estado e a Fundação Catarinense de Cultura. Para a presidente da Fundação, receber Gaudí pode ser considerado uma questão de merecimento por outras experiências bem-sucedidas na área. Na verdade, o ano passado a gente recebeu um convite para receber Miró, né? E Miró foi um sucesso, a gente teve praticamente 70 mil pessoas, né? E esse sucesso chegou na Espanha. Então, em função disso, ok, o MASC está preparado, está na rota dos grandes e pode receber essas megas exposições, como é Gaudí, que ele dispensa elogios e
e qualquer coisa para que alguém venha ver a maravilha que está essa exposição. A exposição Gaudí Barcelona 1900 fica em Florianópolis até o dia 30 de outubro e está aberta à visitação de terça a domingo, das 10 horas da manhã às 9 da noite, sendo que nas terças-feiras a entrada é gratuita. Os ingressos custam R$10 e estudantes, idosos, pessoas com deficiência, jovens de baixa renda, professores e doadores de sangue pagam meia entrada. No próximo bloco, o juiz aposentado e também consultor da Unicef, João Batista da Costa Saraiva, conversa comigo no quadro Entrevista sobre os desafios da socioeducação na atualidade. É daqui a pouquinho, depois do intervalo. Hoje recebemos no quadro Entrevista o advogado e juiz aposentado João Batista da Costa Saraiva, que é consultor da Unicef para a América Latina, Caribe e África e que conversa comigo sobre os desafios da socioeducação na atualidade. Doutor, como poderemos definir a socioeducação atualmente? Ela vem cumprindo o seu papel, o seu objetivo inicial? Olha, o movimento que o Estatuto propõe em relação ao processo socioeducativo é dar uma resposta do Estado ao ato infracional praticado por adolescente. Com que objetivo? Com o objetivo fundamentalmente de ser capaz de trazer uma proposta pedagógica, alcançar as finalidades pedagógicas que os programas de execução têm que cumprir. A medida socioeducativa em si mesma é apenas uma resposta, até de natureza retributiva, que é uma intervenção no âmbito da liberdade individual do adolescente, independentemente do consentimento dele. Portanto, é, nesse particular, uma violência do Estado em face dele, porque intervém na vida dele. Agora, isso tem que se transformar numa coisa positiva para ele. O que você tem observado? Acho que há uma crise de implementação desse sistema no Brasil. E essa crise de implementação, no meu sentir, resulta muito menos da falta de investimentos, que também são deficientes, mas muito mais de uma crise interpretativa do, efetivamente, qual é o papel desse sistema, o que ele efetivamente busca, porque nós não podemos admitir que o sistema socioeducativo acabe por reproduzir o sistema prisional. A expectativa que se tem é que ele seja absolutamente capaz de transformar a vida desse adolescente, que está numa etapa de desenvolvimento muito mais suscetível a estímulos positivos, a possibilidade de transformar-se, mesmo aqueles gravemente comprometidos, porque nós temos que ser capazes de romper esse círculo vicioso. Então, acho que nós temos aquilo que tem sido definido por Afonso Conze como uma crise de metodologia, que é preciso ser revista, e que acho que ela é possível, talvez no momento de crise como esse que atravessamos no Brasil, em que a insegurança é o traço de maior preocupação da cidadania e pauta todas as discussões políticas no âmbito nacional, eu acho que é o momento de darmos respostas novas e não repetirmos modelos antigos. Acho que nós, muito menos do que caminhar para trás, nós devemos caminhar para frente e encontrar essas metodologias onde o Estatuto da Criança e Adolescente é uma belíssima receita, que evidentemente tem que ser aviada, que por consequência também pode ser aprimorada e deva ser, mas não pode ser deformada, como por exemplo com a proposta de redução da idade penal. A penalização para os adolescentes no Brasil se inicia aos 12 anos. O senhor acha que a legislação é muito rigorosa no que se refere à idade desses jovens? É uma legislação duríssima. O Brasil tem, nesse particular, ao inaugurar a responsabilidade penal para adolescentes aos 12 anos, e ela é penal para adolescentes por quê? Porque o Estado se autoriza a impor a esse adolescente a supressão da sua liberdade, impondo-lhe um período de privação de liberdade. Faz, do ponto de vista assim, do contexto internacional, do direito comparado, mesmo no cenário latino-americano, da nossa legislação, uma das mais duras, se nós compararmos, por exemplo, com Colômbia e Chile, que tem sistemas de responsabilidade penal de adolescentes bastante interessantes e até bastante rígidos, mais rígido que o nosso, porém, essa sua resposta nesses dois países começa aos 14 anos. E nós aqui optamos em começar aos 12.
o que eu acho que poderia ser objeto de uma reavaliação desse sistema por parte do legislador, que está tão preocupado no tema da redução da idade penal, quando, no meu sentido, deveria preocupar-se numa reformulação do Estatuto da Criança e do Adolescente, revendo, eventualmente, a resposta que o Estatuto dá em face deste ou daquele ato infracional praticado, e admito a hipótese de se aumentar o tempo de privação de liberdade para determinados tipos penais, com o objetivo de que oportunizar ao Estado uma chance de que, com mais tempo, possa trabalhar esse adolescente e devolvê-lo à sociedade de uma maneira muito mais positiva do que tem sido alcançado atualmente. Nós precisamos romper com essa crise de confiança que existe no sistema. E para romper com essa crise de confiança, é preciso avaliar, eventualmente, um aprimoramento normativo e, especialmente, requalificar os atores que atuam nessa área. Quando se atribui a um adolescente a autoria de um ato infracional, isso acaba gerando muitas vezes a desqualificação desse jovem, como se eles deixassem de ser sujeitos de direito e perdessem o Estatuto da Cidadania. É possível reverter esse pensamento através da socioeducação? Eu não tenho dúvida nenhuma. A grande questão que envolve crianças e adolescentes no imaginário e no senso comum é que ele oscila de anjo para demônio num passe de mágica. Ou as crianças e adolescentes são vistas como anjos por parcela da sociedade, ou de uma hora para outra transformam-se em demônios. Enquanto, na verdade, não são nem anjos nem demônios, são cidadãos, são pessoas em desenvolvimento. Não podemos perder essa noção e esse referencial. Não podemos deixar de observar esses adolescentes como nós podemos lançar um olhar sobre os nossos filhos, porque isso é uma ideia absolutamente inaceitável em que se pretende estabelecer categorias sociais distintas, quando não existe, as pessoas são iguais, as angústias são as mesmas. O que nos distingue são as condições econômicas, os espaços em que isso são desenvolvidos, as discriminações que são vítima, mas um programa socioeducativo que promova a cidadania é capaz de dar resposta, sim, que a sociedade espera, e espera inclusive como política de segurança pública, que é um direito humano fundamental, porque ao falar-se em direitos humanos, nós estamos falando de segurança pública, porque a segurança é um direito fundamental da cidadania, como a liberdade. E nós temos que manejar esses direitos fundamentais de uma maneira harmônica, também para crianças e adolescentes. Falando sobre a socioeducação na atualidade, inclusive o tema da palestra que o senhor deu aqui na capital, quais seriam as mudanças necessárias nesse processo? Eu avalio que há mudanças, sim, normativas a serem realizadas. Eu acho que o Estatuto da Criança e do Adolescente deveria apropriar-se desses 26 anos de experiência de manejo dessa lei para promover avanços, tanto do ponto de vista garantista, que estou dizendo, por exemplo, nós introduzimos na ordem jurídica brasileira a chamada Lei 9.099, dos chamados delitos de menor potencial ofensivo, e isso pode ser perfeitamente manejado no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente. Questões relativas à Lei Maria da Penha, que devem ser incorporadas no trato de adolescentes, porque muitos desses adolescentes mantêm relações estáveis e têm companheiras, têm companheiros. Muitas dessas adolescentes infratoras são mães, e são questões que a gente tem que considerar. Temos que avaliar o tema do tempo de privação de liberdade, levando em conta experiências, mesmo no contexto latino-americano. Uruguai, esse teto é 5 anos, na Colômbia esse teto são 8, no Chile chega a 10, e considerar então nesse contexto que tipo de alternativa poderíamos oferecer à sociedade brasileira enquanto mecanismo de defesa social. Mas as maiores mudanças que tem que haver dizem respeito às metodologias operacionais no âmbito do sistema socioeducativo, que não fiquem reproduzindo experiências do sistema prisional. A nossa grande expectativa era que o sistema socioeducativo fosse capaz de influir no sistema prisional, e o que a gente tem observado é exatamente o contrário, que há uma importação do sistema prisional para práticas na órbita socioeducativa, em prejuízo de todos, inclusive da política pública de segurança. Quais os principais cuidados ou maneiras ao se fazer a reintegração de jovens e adolescentes no contexto das medidas socioeducativas? Fundamentalmente, nós temos que trabalhar a perspectiva de uma atuação em rede. É necessário haver programas de acompanhamento de egressos, como, por exemplo, nós temos uma experiência no Rio Grande do Sul muito interessante, do chamado, antigamente era o RS socioeducativo, depois deu origem a um programa que chama Programa de Oportunidades. Hoje chamam pela sigla de POD. Há muitas siglas nesse sistema de infância e juventude que necessitam um glossário, muitas vezes, para as pessoas acompanhar essa... Eu não sou muito favorável a esse manejo das siglas.
Então, o que é isso? Nós precisamos de programa de acompanhamento de egressos. Esses adolescentes têm que, ao sair do sistema socioeducativo, seja ele de meio aberto, em liberdade assistida, ou prestação de serviço à comunidade, seja ele mesmo de privação de liberdade, adolescentes que estão recolhidos a esses centros de privação de liberdade, que haja um programa de acompanhamento. Não é suficiente abrir a porta e lançá-lo na rua. É preciso que ele seja monitorado, acompanhado, estimulado, para que nós possamos estabelecer uma nova vinculação dele. Hoje nós lutamos no Brasil que nós temos que romper o círculo de vinculação que muitos desses adolescentes têm com o crime organizado. Nós precisamos ser melhores que eles. Nós precisamos oferecer a esses adolescentes condições de sobrevivência e reconhecimento como cidadão e sujeito que no crime organizado eventualmente ele busca. E, portanto, nós temos que desconstruir isso. E isso exige um compromisso do Estado, da sociedade, de quem nos assiste agora, do ponto de vista de garantir essas oportunidades, porque nós estamos numa guerra, sem ser maniqueísta, entre o bem e o mal. Nós temos que combater o crime organizado que coopta adolescentes e temos que ser capazes de oferecer a esse adolescente uma condição de sobrevivência, de cidadania, de reconhecimento, com dignidade, que permita a ele libertar-se desta algema invisível que é a sua vinculação ao crime organizado. A Lei 12.594 de 2012 acabou criando o SINASE, o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Qual o principal objetivo desse sistema? A Lei 12.594 tem várias dimensões, né? Ela também é uma lei de gestão do sistema que visa até mesmo trabalhar o tema do financiamento dessa operacionalidade, porque precisa de recursos. As medidas de meio aberto, por exemplo, estão todas centradas nos municípios. As medidas privativas de liberdade são todas de responsabilidade dos estados federados. Então, a Lei 12.594 buscou trazer elementos de gestão que permitam uma maior transparência da operacionalidade disso. E também trouxe regras de execução, cujo Estatuto da Criança e Adolescente tinha omissões em face disso. Eu acho que ela é a lei possível para aquele momento político. Eu diria que talvez ainda há coisas que necessitam ser melhor regulamentadas, mas o grande avanço da Lei 12.594 foi estabelecer com mais clareza quais são os papéis dos atores nesse sistema, porque havia um espaço de muita discricionariedade na ausência da norma. E onde há uma norma se estabelece o limite e o papel de cada um. Então, nesse particular, foi um grande avanço. Eu acho que a Lei 12.594, que é conhecida como Lei do SINASE, mas na verdade ela é bem mais do que a Lei do SINASE, porque ela traz regras de execução do sistema, ela é um avanço importante, é um avanço necessário, mas não é um avanço suficiente. Eu diria que a lei é necessária para tudo, mas não é suficiente para nada. O senhor trabalha como consultor da Unicef e eu queria saber o que nós, como sociedade, podemos fazer para ajudar na proteção das nossas crianças. Nós vivemos um mundo de profundas transformações e que o Estatuto da Criança e do Adolescente, na verdade, é muito mais um instrumento de autoridade, porém uma autoridade legitimada, porque hoje nós reconhecemos a criança e o adolescente como sujeito e exercer autoridade sobre o sujeito exige que a nossa ordem seja justa, senão nós seremos autoritários. Então esse manejo é um manejo necessário, mas eu confio muito na população brasileira. Nós temos um povo maravilhoso, um povo pacífico, mas um povo que não admite a injustiça e tampouco admite a desordem e que saberá movimentar-se nessa linha de atuação, nessa busca da garantia dos direitos da criança. Dr. João, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Muito obrigado. E o Justiça Legal de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a semana que vem.